paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje nós vamos continuar a série de estudos Discernindo os Tempos. Eu estava meditando, irmãos, a respeito de alguns assuntos que eu estava querendo trazer para os irmãos, continuar algumas séries de estudos que ficaram para trás. Porque eu sempre procuro mudar um pouco o assunto e devagarinho continuar as séries de estudos, né? Não começar uma série e ir até o fim, porque se torna às vezes cansativo, porque às vezes são muitos vídeos, né? Porque um assunto na Bíblia, quando você abre o leque, você vê que tem uma complexidade muito grande. Então eu sempre procuro diversificar, para os irmãos não se cansar, mas sempre voltar nas séries e dar continuidade a elas. Então eu estava meditando, pensando, em qual série que eu iria ensinar aos irmãos, e eu estava querendo voltar com algumas séries que já são passadas, né? Por exemplo, as festas de Deus em nós hoje. Eu estou pretendendo já gravar a segunda parte do vídeo. Mas o Senhor ele me deu um acréscimo muito grande a respeito dessa série, Discernindo os Tempos. O Senhor ele me fez olhar para o terceiro dia. Mas quando eu falo a respeito do terceiro dia, eu não estou falando daquele terceiro dia que está descrito lá no livro de Gênesis, onde foi criado os mares, onde foi criado as ervas, né, as árvores. Não é a respeito desse terceiro dia. É a respeito de um terceiro dia que a Bíblia ela cita do começo ao fim. Ela sempre, se você parar, puxa no Google aí, terceiro dia na Bíblia, você vai ver que inúmeros acontecimentos importantes aconteceram ao terceiro dia. Deus sempre destaca esse termo, ao terceiro dia. E quando parei para meditar a respeito disso, eu pude perceber que Deus ele estava querendo nos mostrar algo. Nós sabemos que as coisas que aconteceram no passado, elas nos servem, né? Para nós hoje, para nós entendermos a palavra em uma realidade maior. Então, se a Bíblia destaca sempre ao terceiro dia, os filhos de Israel entraram em Jericó, ao terceiro dia Deus falou com o povo no Sinai, ao terceiro dia acontecimentos importantes aconteceram, então eu percebi que aquilo era sombra de uma realidade que estava por vir. Então o Senhor ele me fez meditar e eu cheguei ao entendimento a respeito desse terceiro dia. Bom, um detalhe importante que não tem como a gente escapar, né? É que ao terceiro dia, Cristo ele ressuscitou. Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Quando você vai ver nos evangelhos, nas cartas, você sempre vai ver que Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente olhando, a gente já percebe que aquele terceiro dia que a Bíblia ela sempre destaca, estava se referindo a este momento. Ao momento em que Cristo ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Isso é fato. Mas esse momento que Cristo ele ressuscita ao terceiro dia, também, irmãos, estava nos mostrando algo futuro. Também estava nos levando ao tempo do fim, para que a gente entendesse o tempo. É como, irmão, se uma nova contagem de Cristo ela se iniciasse. E eu quero passar essa visão para vocês. Irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 4, a Bíblia diz assim, Paulo ele falando, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui eu mostro para os irmãos que sempre nos evangelhos e nas cartas de Paulo, sempre é destacado que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Agora eu quero ler para vocês, irmãos, em número
capítulo 19, versículo 12. Eu quero mostrar para vocês uma ligação com o terceiro dia e com o sétimo dia. E é isso que é tremendo, esse mistério, essa ligação que Deus ele nos fez enxergar através da meditação na palavra. Diz assim: ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao sétimo. Irmãos, essa ligação que Deus está nos mostrando aqui nos leva a um entendimento, nos leva a uma profundidade da palavra tremenda, irmãos. O que Deus ele quis nos mostrar? Cristo, nós sabemos que ele veio no quarto dia, né? Sabendo nós que cada dia era uma representação de um milênio. Nós já vimos isso nessa série de estudos. Se você não viu, vai lá na playlist que tem vários estudos falando sobre isso. Então, ao quarto dia, Cristo ele veio, né? E o quarto dia foi criado lua, o sol e as estrelas. E nós vemos que quando Cristo ele veio, nós tínhamos a lei, ele sendo o sol e a igreja sendo criada, se referindo às estrelas. Então Cristo ele veio ao quarto dia. Mas Deus, irmãos, ele é como se ele não continuasse a contagem do quarto, do quinto e do sexto. Deus ele inicia uma nova contagem. E é isso que é o interessante. Quando nós olhamos aqui Números 19, nós vemos que ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo será limpo. Irmãos, quando a Bíblia ela nos dá a entender aqui que o povo de Israel ele deveria se purificar com água ao terceiro dia e no sétimo ele seria limpo, estava nos levando diretamente para a morte de Cristo, que ele ressuscita ao terceiro dia e que no sétimo milênio aquele que fizesse parte, aquele que participasse da morte de Cristo, no sétimo milênio ele seria limpo. Nós sabemos que existe um processo para nossa salvação. Primeiro vem a justificação, depois a santificação e depois a glorificação. A justificação veio com a morte de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. A santificação é um processo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos nos santificando, nos purificando através da palavra. E ao sétimo dia vai acontecer a glorificação. A glorificação é o momento em que o pecado ele será erradicado das nossas vidas. Ou seja, como diz o texto aqui, e ao sétimo dia será limpo. Então Deus nos mostra que no sétimo milênio, quando acontecer a glorificação, nós seremos limpos. Isso está perfeito, irmãos, aqui nesse texto nos mostrando. E eu quero mostrar para os irmãos em Oséias, no capítulo 6, no versículo 2. Não, do 1 ao 2. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa mensagem que Oséias ele trouxe foi uma mensagem literal, se referindo falando com as 2 casas de Israel, que tinham sido divididas e que Deus uniria elas novamente, sendo ela casa de Judá e casa de Israel. Mas isso era uma sombra, uma figura para uma profecia que aconteceria no futuro. Aconteceu no passado, mas aconteceria também no futuro, que a casa de Israel, sendo elas gentios convertidos, e a casa de Judá, sendo elas judeus convertidos, se reuniriam em Cristo, no corpo de Cristo. Então, quando nós vemos que
Vinde, retornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, estava se referindo a Cristo sendo despedaçado na cruz, sendo ferido na cruz. E depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Então, o corpo de Cristo foi ferido, depois de 2 dias recebeu vida e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Cristo ele ressuscitou, irmãos, judeus e gentios passaram a ser unidos em seu corpo. Esse processo de união se inicia ali depois da morte de Cristo e da sua ressurreição. Então, quando esse texto aqui, ele está se referindo à morte e à ressurreição de Cristo. E a partir daquele momento, judeus, as 2 casas de Israel passaram a ser unidas em Cristo. E iniciou esse processo de união. Então, quando Cristo ele ressuscita ao terceiro dia, na maneira literal, ali que aconteceu, né, lá no 4º milênio, essa palavra ela inicia o cumprimento dela. Por isso que ele ressuscita ao terceiro dia, cumprindo essa palavra que diz aqui em Oséias. Só que a conclusão dessa união, ela não termina ali naquele 4º milênio, quando Cristo acaba de ressuscitar, essa profecia ela está se cumprida, não. Esse processo de cumprimento ele se inicia ali, mas esse processo de cumprimento ele era uma figura daquilo que estava por vir. Então nós temos que ter em mente Cristo ele morrendo, né? E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, sendo ele o cabeça, é como se apenas a cabeça tivesse levantado. Então, quando nós olhamos para essa visão panorâmica, vendo Cristo ressuscitar lá naquele 4º milênio, é como se apenas a cabeça levantou. E ao terceiro dia, vamos ver agora pela contagem que a Bíblia nos dá respaldo para nós fazer. Cristo ele veio ao 4º dia. 3 dias depois, irmãos, quando nós fazemos essa contagem, nós vemos que está se referindo ao 7º dia. Então, esse terceiro dia que a Bíblia nos fala que Cristo ele ressuscitou, também aponta para o 3º milênio depois que ele tinha vindo, que daria no 7º dia. Então, segundo essa contagem, quando se iniciar o 7º dia, a igreja, o corpo de Cristo, ele vai ressuscitar. Então, aquilo que começou com a cabeça levantando lá no passado, vai se completar, né? Vai ter o cumprimento perfeito quando a igreja se levantar, que é o corpo de Cristo. Então, essa profecia que se inicia o seu cumprimento ali em Cristo, morrendo e ressuscitando, vai se concretizar no 7º milênio, quando todo o seu corpo levantar. Vocês estão entendendo? Então, esse terceiro dia, essa ressurreição de Cristo, ela profetizava um levantar, um ressuscitar futuro, em que todo o seu corpo iria se levantar. Nós vemos, irmãos, algo perfeito aqui, essa alegoria perfeita aqui no livro de Josué. Em Josué, no capítulo 3, diz assim, do versículo 2 em diante: E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes, 3 dias aqui, destacando, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando vocês virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, a distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados. Irmãos, e todos esses termos que foram usados aqui não foi usado para bonito. Vemos que no versículo 2 ele destaca 3 dias. E sucedeu que ao fim de 3 dias.
Esses 3 dias aqui, irmãos, nos leva diretamente para a morte de Cristo, que ressuscitou ao 3º dia. E a Arca da Aliança, aqui essa Arca da Aliança é uma figura da Arca da Aliança que vai aparecer lá no livro de Apocalipse. Então, nós vemos Cristo ressuscitando aqui ao 3º dia, destacado aqui no versículo 2, 3 dias, e a Arca do Concerto, que era uma figura da Arca que vai aparecer lá no livro de Apocalipse, quando tudo estiver sendo consumado. Então, a distância da morte de Cristo e da ressurreição ao 3º dia para a Arca do Concerto, lá no livro de Apocalipse, quando tudo estiver sendo concluído, existe a distância de 2000 anos. E o interessante é que o texto ele destaca, haja distância entre o povo e a arca de 2000 côvados. Esses 2000 côvados que a Bíblia está nos mostrando aqui eram uma figura desses 2 milênios que teriam que se passar para chegar na Arca da Aliança. Então todo esse trecho que eu mostrei para os irmãos era uma figura do que aconteceria no futuro. Cristo ressuscitando ao 3º dia, passaria-se 2000 anos completos até chegada do 7º milênio, que seria o 3º dia de seria o 3º dia, novamente, depois do 4º milênio. 3 dias depois, 3 milênios depois, Cristo se levanta. Entende, irmãos? Então nós vemos que Cristo, ali quando ele morre e ressuscita, inicia-se o processo de cumprimento. Mas esses 3 dias que a Bíblia destaca se refere ao 3º milênio, que tem ligação com o 7º, quando ele retorna e a igreja se levanta juntamente com ele. E o tremendo, irmãos, que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos que Deus ele desce ao Sinai e ele destaca para o povo que ao 3º dia ele desceria no Sinai. E quando Deus ele desce no Sinai, nós vemos relâmpagos, trovões, toque de trombeta. Então, e é uma ligação direta, né, com o livro de Apocalipse, com a conclusão lá nas últimas taças, na 7ª trombeta, relâmpagos, trovões e toque de trombeta, se referindo ao arcanjo tocando a trombeta. Então, tudo esse 3º dia era uma figura do 3º dia futuro, que é o 7º dia, quando Cristo ele retorna. Vocês entenderam, irmãos? Então, se vocês assistiram o vídeo até aqui, então curta o vídeo se vocês gostaram, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você tem algum acréscimo ou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo cada um deles. Amém, irmãos? Então fiquem na paz.